pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Grandes Esperanças do Charles Dickens. Esse livro foi lançado em formato de folhetim inicialmente, entre 1860 e 1861 na Inglaterra. Esse já é um dos últimos romances do autor e já nessa época ele era muito conhecido em todo o país, até fora dele. Tanto que quando ele morreu, e se a gente imagina alguns anos depois dessa data, causou tanta comoção na Inglaterra que a gente pode comparar a grandes ídolos atuais, porque a forma como Dickens escrevia chamava todas as pessoas à leitura, porque ele falava sobre todas as pessoas. Por isso que a importância do autor já nessa época, para tornar essa obra ainda maior, foi muito importante. E ele escrevia de uma forma muito próxima, uma forma que fazia com que todos que lessem o compreendessem. E nós temos no Grandes Esperanças um enredo bem típico dele, porque ele mostrava classes sociais mais baixas, ele mostrava realidades mesmo mais gerais, não realidades apenas das classes mais altas. E nós temos também nesse livro uma formação de personagens muito interessante, algo que me chamou muita atenção na leitura, porque ele não faz assim uma super análise psicológica de cada personagem. Ele não faz uma descrição exaustiva dos personagens. A gente vai conhecendo as características de cada um deles conforme cada um deles vai reagindo às situações em que é colocado. Conhecemos um pouco pelos diálogos, um pouco pela forma como fala. Um outro personagem até tem uma descrição um pouco maior, mas em grande parte nós percebemos como cada um deles é de acordo com as suas atitudes diante das situações em que são colocados. Como cada um age diante da riqueza, da pobreza, da lealdade, do trabalho, do lazer. Como cada um reage em relação aos seus próprios parentes, às pessoas próximas de si ou às pessoas distantes. O quanto cada um muda conforme mudam as pessoas com quem ele convive. E isso tudo torna o romance muito mais dinâmico. Aqui nós temos um romance narrado em primeira pessoa. É o nosso protagonista mesmo que conta tudo, inclusive quebrando a barreira do livro e conversando muitas vezes com o leitor. Nós temos muitos personagens durante a história. Nós temos o nosso protagonista, que é o Pip, que é um menino que nasce pobre, praticamente órfão, porque é sua irmã que cria ele não conhece nenhum dos outros irmãos e seus pais também, pois todos já morreram. E esse menino, em dado momento, tem um benfeitor que resolve lhe dar grandes esperanças, que resolve fornecer os meios para lhe dar estudo, para lhe dar status, e dizendo que no futuro ele vai herdar uma grande fortuna. E nós percorremos durante a história todo esse desenvolvimento do Pip. Nós temos o Joe, que é o marido da irmã do Pip, que é para mim uma das figuras mais carismáticas da história. Ele é um ferreiro muito pobre, que fala de uma maneira fora do padrão, e aqui eu preciso fazer uma menção porque eu li traduzido e eu não consigo imaginar o trabalho que teve a pessoa que fez a tradução para conseguir entender que aquela linguagem que ele falava lá em inglês seria uma linguagem mais caipira no português. Realmente esses trabalhos de tradução, quando são bem feitos, eles trazem muito mais força para a obra quando a gente consegue ler. E continuando, Joe é o melhor amigo do Pip e ele é uma pessoa genuinamente boa. Por outro lado, nós temos a senhora Havisham, que é uma senhora muito rica da cidade onde mora o Pip e que chama ele para brincar na sua casa. É uma relação muito estranha que existe ali, mas o que se imagina desde o início é que ela, sendo uma pessoa muito rica, quer ajudar o Pip na sua escalada social. Ela é uma pessoa que tem uma grande amargura, é uma pessoa que passou por muitas coisas na sua vida e leva uma rotina muito estranha. Nós temos o advogado dela, o Sr. Jaggers, que trabalha de uma maneira muito obstinada e ele é considerado um dos melhores no que faz. E o seu, eu diria auxiliar, porque não fica bem claro na história qual é a sua exata função ali, mas seria um auxiliar, algo como alguém que cuida de um administrativo, um financeiro,
mas que também vai falar com os clientes do Sr. Jaggers, que é o Wemmick. O Wemmick, para mim, junto com o Joe, é uma das melhores figuras dessa história, porque ele separa completamente como ele age, como ele é no ambiente de trabalho, e quando ele sai do ambiente de trabalho, ele é outra pessoa. Mas isso não é uma forma falsa de viver, pelo contrário. O que ele faz é se permitir viver livremente na sua vida pessoal e encarar o trabalho apenas como trabalho. Naquele momento em que ele está trabalhando, ele precisa daquela seriedade, que ele não precisa ter no seu momento pessoal. Nós temos Magwitch. Magwitch é um prisioneiro que foge do navio prisão e encontra um Pip ainda menino lá no interior onde ele mora, e porque acaba se afeiçoando porque Pip ajuda ele levando comida, levando uma lima do ferreiro Joe para poder cortar uma corrente. E nós temos um contato muito forte com Magwitch nesse início de história, nessa infância do Pip, e o menino fica muito impressionado com essa figura. Nós temos Stella, que é uma menina adotada pela Sra. Havisham, e essa menina é criada para destruir o coração dos homens, porque foi justamente uma desilusão amorosa muito forte que fez a Sra. Havisham se tornar reclusa. E daí a gente pode imaginar todos os efeitos que isso vai ter no psicológico de uma criança quase adolescente. Nós temos o Sr. Pocket, que é, pelo que se diz no livro, irmão da Sra. Havisham, e que é um dos únicos que não fica atrás dela por causa da fortuna. Pelo contrário, ele vive muito afastado dela, inclusive sem grande contato, justamente para demonstrar que ele não quer nada dela. E é esse senhor que vai cuidar da educação do Pip quando ele recebe essas grandes esperanças. E também temos o filho do Sr. Pocket, o Herbert, que mais ou menos regula de idade com o Pip, é um pouco mais velho, e com quem o Pip acaba morando na cidade de Londres, e eles se tornam verdadeiros amigos de toda a vida. Temos também outros personagens que circundam de uma maneira muito forte essa história, mas aqui nós já conseguimos construir toda a rede que está em volta do Pip, e o quanto esses interesses e essas personalidades vão moldar o Pip. Como nós já temos um narrador, o Pip, mais velho, contando como foi a sua vida, é claro que ele já faz um juízo de valor sobre tudo que ele viveu. E ele mesmo demonstra em quais momentos ele imagina que ele agiu mal e o que ele agiu bem. E aqui nós percebemos, conforme todos os personagens vão evoluindo e como todos eles acabam na história, nós conseguimos ver o que cada um deles influenciou nessa criança que era o Pip e mesmo nessa criança que era a Stella, e o quanto essas influências, boas ou más, formaram o caráter de cada um dos dois e até mesmo os caráteres dos outros personagens. E uma curiosidade da história, como esse livro foi publicado em formato de folhetim, o Charles Dickens ia ouvindo o que os leitores falavam sobre a história e ia eventualmente modificando algumas coisas conforme o gosto daqueles que liam, já que o folhetim pretende vender o jornal. Então é importante que as pessoas queiram continuar lendo as histórias. E nessa edição aqui que eu tenho, imagino que em outras também tenha, há um final alternativo. O último capítulo é um pouquinho diferente. Nós temos normalmente nas edições o capítulo que ficou o modificado, o definitivo, digamos, e nos extras nós temos o capítulo que era o original, que é um capítulo que faz um pouco mais de sentido com a história, a meu ver. Ele é um pouquinho mais sombrio, mas ele explica melhor o final dos personagens. A leitura desse livro anda muito bem. Às vezes a gente acha estranho uma leitura em primeira pessoa, mas aqui isso não é nenhum incômodo, pelo contrário. Eu acho que é algo que, inclusive, torna essa leitura muito dinâmica. Bom, pessoal, essa foi uma breve análise do Grandes Esperanças do Charles Dickens. Até os próximos vídeos!